Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Lopes, sou o coordenador de marketing do Executive Education e gostava muito de agradecer a presença de todos nesta sessão, neste webinar que temos para hoje, das oportunidades e os desafios do mercado da China, um mercado muito grande, com características muito peculiares e que vamos ter hoje aqui a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor. Portanto, em primeiro lugar, gostava muito de agradecer também à Câmara do Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong e à Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa pela disponibilidade para, em parceria connosco, fazer este webinar que vai permitir a todos vocês poderem perceber um bocadinho melhor, tal como o nome sugere aqui, as grandes oportunidades que este mercado tem, mas também não deixar de percebermos, até por quem está no terreno, alguns dos desafios de estar presente nesse mercado. E como isto é realmente o mais interessante, eu não vou roubar mais tempo nesta fase inicial. Vou deixar só uma nota, pedir a todos vocês que estão a assistir que qualquer questão que tenham, por favor, coloquem no espaço de Q&A que está disponível aqui na parte inferior, que no final nós abriremos um espaço de perguntas e respostas em que eu poderei colocar essas questões, no caso ao Dr. Bernardo Mendia, ao Dr. Diogo Garcês Reis e ao Dr. Gonçalo Frei Ramos, que serão quem nos fará a apresentação aqui nos próximos minutos, está bem? Portanto, desejo a todos um ótimo webinar e passo agora a palavra ao Dr. Bernardo Mendia. Bom dia. Bom dia Ricardo, e bom dia a todos. E antes de mais gostaria de agradecer ao Executive Education pela oportunidade que também nos está a dar. Eu estou aqui em representação, além dos meus dois colegas das duas câmaras, eles estão em representação de cada uma. O Diogo, que falará a seguir a mim, estará em Xangai, a falar diretamente de Xangai, e o Gonçalo Frei Ramos estará a falar diretamente de Hong Kong. E, portanto, acho que este webinar poderá ser particularmente interessante, porque são pessoas que já vivem há muitos anos em cada uma das cidades que eu referi, conhecem melhor que ninguém o que é trabalhar a partir daquelas cidades e trabalhar com aqueles mercados. E, portanto, também gostaria de fazer minhas as palavras do Ricardo e incentivar toda a gente também a colocar as questões que tenham, porque acho que é realmente uma excelente oportunidade. Posto isto, vou talvez começar, se puderem colocar aqui a apresentação. O primeiro slide. Pronto, relativamente a este primeiro slide, aquilo que eu gostaria de sublinhar é esta questão. Não vou estar a ler o slide, como é óbvio, mas gostaria de sublinhar aqui este terceiro ponto relativamente ao envolvimento, todo o envolvimento nas multilaterais que a China tem. Portanto, a China é um membro da Organização Mundial de Comércio, dos BRICS, que, como sabem, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, do RCEP, que é um acordo, é o maior acordo comercial do mundo e que entrou em vigor, salvo erro, dia 11 de janeiro deste ano, portanto, há poucas semanas. E, portanto, é um acordo muito importante que vai baixar bastante os impostos entre os 15 países que fazem parte deste acordo, na ordem dos 92%, para nós termos uma ideia, portanto vai dinamizar toda aquela região. Depois o BRI, que significa Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda, que toda a gente conhece também, e é um projeto de investimentos em infraestruturas, e o AIIB, que é precisamente o Asian Investment in Infrastructure Bank, e que tem a particularidade de estar associado ao próprio BRI, porque é um banco que apoia muito todos esses investimentos e de que Portugal é membro fundador. Além disso, a China é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Pronto, tudo o resto diz respeito a dados da geografia, são importantes com certeza, mas não vale a pena estarmos aí a analisar aqui com muito detalhe.
Muito bem, relativamente à SILS, mais uma vez não vou entrar em grandes detalhes, mas aquilo que gostava de destacar neste slide é a abertura da delegação da Câmara de Comércio e Indústria luso-chinesa em Xangai. O Diogo Garcês Reis é precisamente o Chief Representative dessa delegação, será aberta e temos estado a percorrer todas as etapas que são necessárias para abrir de acordo com as autoridades chinesas, portanto isto tem sido feito em colaboração com as autoridades chinesas, e esse processo deverá estar terminado, já estamos na fase final, mas é um processo longo e, portanto, a nossa expectativa é que esteja terminado no verão para podermos oficial e formalmente fazer esta abertura. Embora o Diogo é uma pessoa muito dinâmica, que vai falar a seguir a mim, e portanto já está também muito ativo e aproveito mais uma vez para agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco e transmitir-nos também uma visão mais prática de quem está no terreno. Relativamente à Câmara de Comércio e Indústria, também gostava de destacar aqui o Gonçalo Frei Ramos, que é uma pessoa que o Gonçalo depois dirá, não serão 20 anos, porque ele não é muito velho, mas provavelmente já está muito perto dos 20 anos a viver em Hong Kong. Portanto, acho que vai ser uma ótima oportunidade. A Câmara de Comércio, todas as atividades e a própria comunidade portuguesa em Hong Kong, todas essas atividades vivem muito do trabalho também que o Gonçalo desenvolve em Hong Kong para dinamizar a nossa comunidade lá. De forma que, passamos ao próximo, por favor. Relativamente à representação institucional de Portugal na China, isto é muito importante, Portugal está amplamente representado na China, temos como é óbvio, temos o embaixador, mas além do embaixador temos 3 consulados gerais, portanto estamos em Xangai, em Guangzhou e em Macau e Hong Kong. Portanto, Hong Kong é abrangido também pelo Consulado-Geral de Macau. Todavia, temos um consulado honorário em Hong Kong, onde está o comendador Ambrose So, que tem sido uma pessoa absolutamente inexcedível também no apoio à comunidade portuguesa lá. Portanto, temos imenso apoio. Também tenho que fazer uma referência às 4 delegações da AICEP. A AICEP está sempre muitíssimo disponível também para apoiar as empresas portuguesas e, portanto, é uma entidade a quem devem sempre recorrer quando têm intenção de avançar para aquele mercado, seja através da criação de empresas, seja simples exportação. Depois, estamos representados no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, precisamente através da doutora Maria João Bonifácio, que estava anteriormente, que estava anteriormente também em Macau, e portanto continua, porque esta entidade está sediada em Macau, e por fim, estamos também representados na administração do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, que tinha referido há pouco, e ao Dr. Henrique Martínez Galán, quem nos representa neste importante banco de investimento. Muito bem. E antes de passar a minha palavra ao Diogo, queria só aproveitar esta oportunidade para dizer, uma vez que este mês de fevereiro ainda vamos ter mais 2 eventos, um será um webinar e o outro, na realidade, que se divide em 3 eventos, mas apresento este aqui primeiro. Como sabem, houve uma importante alteração das regras de exportação de bens alimentares, portanto, se entre a nossa audiência hoje estiver alguém deste setor, convido-os desde já a assistirem a este nosso webinar, que será no dia 8 de fevereiro, pelas 10h30, e em colaboração com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que prontamente se disponibilizou para prestar todos os esclarecimentos que surgem sempre nestas alturas em que há alterações nessa lei. E o nosso outro evento, que se subdivide em 3, vão ser 3 eventos presenciais, um em Albufeira, no dia 19 de fevereiro, outro em Lisboa e outro no Porto. Portanto, 2 em 2 dias,
Vamos ter connosco a representante para Portugal da Alibaba.com. A Alibaba tem escritórios na Europa, em Milão, e, portanto, a pessoa que é responsável pelo mercado de Portugal virá a Portugal especificamente para fazermos este tour de apresentação da Alibaba.com. Eu gostava só também de chamar aqui a atenção, todas as pessoas para este evento que possam ter interesse neste evento, todas as empresas que tenham um bem que seja suscetível de ser exportado, têm interesse em assistir a este evento. É também uma boa oportunidade e um bom valor acrescentado para as empresas que hoje em dia têm dificuldade em ir a feiras, em contactar pessoalmente com os compradores, e esta plataforma tem 26 milhões de compradores ativos, portanto é a maior do mundo e portanto acho que vale muito a pena. E passo a palavra ao Diogo. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá a todos, bom dia para quem segue de Portugal, boa tarde se assim for e boa noite se nos seguirem de outros locais. Bernardo, em primeiro lugar, muito obrigado primeiro pela tua apresentação e depois também pelas palavras que me diziam respeito diretamente, mas sem me alongar muito mais nestas notas introdutórias, eu avançava então para uma perspectiva um pouco mais prática. Como o Bernardo mencionou, eu estou em Xangai, onde, além de representar também a delegação da Câmara que se está a constituir, trabalho também como advogado internacional de negócios e, portanto, a minha visão será focada naquela que é a China continental, a minha apresentação, dizia eu, e portanto, é preciso perceber desde logo que a China continental é diferente enquanto jurisdição de regiões como Macau e Hong Kong, que são regiões administrativas especiais, têm regras, regimes, legislações diferentes e funcionam para estes efeitos como mercados diferentes. O Gonçalo mais à frente também nos falará um pouco de Hong Kong em particular, mas focando na China continental, eu começaria como caracterização deste mercado por falar de uma expressão que é conhecida de muita gente, mas que nem sempre se percebe exatamente o que é que significa, que é o conceito de socialismo com características chinesas. Do ponto de vista económico e comercial, o que é que isso significa? Significa que a China tem, de facto, ou transitou, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, um sistema político económico planeado para um sistema de mercado, mas é um sistema de mercado que é orientado, e é orientado precisamente através de diretrizes específicas do Governo Central, que define as principais linhas orientadoras da política e da economia. Portanto, traduz-se num cenário político que é objetivamente extremamente estável e também linhas bem claras daquilo que é a direção que a China segue para as questões económicas e comerciais, que é aquilo que nos interessa sobretudo para esta apresentação. Portanto, é nessa medida muito daquilo que significa socialismo com características chinesas, porque de facto existe essa característica do ponto de vista político, do ponto de vista económico, funciona, como eu dizia, num sistema de mercado orientado, mas que há de facto muito incentivo à iniciativa privada e por aí fora. É de facto um país com grande vocação exportadora, e isso é conhecido de todos, mas é também um país, a China, com grande vocação importadora. E aqui eu mencionava também a circulação dual. Cada vez mais o momento de desenvolvimento económico da China passa também por estimular o consumo interno, e a China é hoje em dia, como eu menciono também aqui, o maior mercado de consumo do mundo. Estamos a falar de 1,4 mil milhões de pessoas, estamos a falar de uma classe média que já representa mais de 50% da população, quando há pouco mais de 20 anos atrás representava bem menos de 10%, portanto é um crescimento altíssimo, o que também se traduz numa classe média que é ávida por consumo, não é? Que tem hoje um rendimento familiar e um poder aquisitivo muito superior àquele que tinha, se calhar, a geração anterior, e por isso está muito ávida por consumo. Além disso, claro, tem também o país com mais bilionários e mais empresas parte do Fortune 500 do que qualquer outro. Portanto, é nesse sentido o maior mercado do mundo, de consumo do mundo neste momento. Tem um ambiente de negócios altamente dinâmico e diversificado, como eu comentava. Há muito incentivo à iniciativa privada,
há muito incentivo, claro, também às empresas estatais que servem também como um barómetro daquilo que é a intenção da política económica dos países, do país e do governo central. E a crescer, há uma rede de transportes, de logística de infraestruturas na China que é extremamente extensa, desenvolvida, eficiente e sobretudo, é de facto impressionante para quem vem à China pela primeira vez perceber isso, e tudo isto tem um impacto muito grande na forma como a economia funciona. Portanto, depois de caracterizar muito brevemente aquilo que é o mercado, eu passaria aqui um pouco também para falar um pouco daquelas que são as oportunidades que existem claramente na China, não é? E fazia só um ponto para dizer, como é evidente, tudo isto que eu estou a menciono, são apenas algumas das oportunidades, como são apenas algumas das características, porque a China tem uma dimensão continental e, portanto, há muito pano para mangas quando se fala de temas e muitas perspectivas diferentes. Mas, enfim, feito este enquadramento, em primeiro lugar, desde logo, é preciso chamar a atenção para aquela que é a penetração do e-commerce na China. A China tem, hoje em dia, é o único país que faz mais vendas por e-commerce do que por plataformas offline, e, portanto, é importantíssimo, quando se olha para a China, pensar naquilo que é o comércio eletrónico e tentar chegar a esse mercado, a essa forma de fazer negócio também. Depois, outro ponto que é importante é entender aquilo que nos dizem os planos quinquenais. Eu, como falava há pouco, a China tem, de facto, esta política, as diretrizes extremamente orientadas daquilo que é a política que o Governo Central pretende definir, e um desses exemplos são os planos quinquenais, que são planos que a China, que o Governo Central publica por períodos de 5 anos. Há outros tipos de planos, mas estes planos quinquenais, o último foi o 14º, que fala para o período 2021 a 2025, e em concreto destacam-se neste último plano quinquenal um foco muito grande na alta tecnologia, no investimento da China em tornar-se um líder da alta tecnologia e de novas infraestruturas, como o 5G e por aí fora. Há também e, portanto, há não só muitos incentivos a esse tipo de investimento, como muitas oportunidades nesse setor. A economia verde é um tema muito em foco na China de momento. Nunca é demais relembrar que a China já deixou claro que tem o seu objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2060, o que é um desafio enorme na China, considerando aquele que é ainda a dependência da China do carvão, e, portanto, tudo aquilo que sejam oportunidades relacionadas com a economia verde não só são incentivadas pelo governo, como são também uma realidade neste momento, e, portanto, há bastantes oportunidades aqui também. O desenvolvimento económico dual e o aumento do consumo interno, que eu mencionava há pouco, é uma tendência cada vez mais. A China quer deixar de ser tão dependente da exportação e, portanto, para não estar também sujeita àquilo que sejam flutuações do mercado fora da China e que depois têm consequências dentro da China, e, portanto, a ideia é que a China balance mais aquilo que são as exportações com aquilo que é o consumo interno, e, portanto, também aqui o aumento do consumo interno é precisamente uma oportunidade para os investidores estrangeiros, para quem quer chegar à China. Além disso, também, como eu falava há pouco, estamos a falar de um aumento muito grande da classe média e também de uma classe média alta e depois classe alta, e, portanto, a procura por bens de qualidade, bens premium, bens de luxo são de facto sempre oportunidades na China, e aqui acho que há um ponto importante para Portugal também, quando pensamos na realidade de Portugal à escala da China. Portugal não tem uma dimensão que permita vender a grande escala para a China, não é? Estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes a vender para um país com 1,4 mil milhões, como eu dizia, e, portanto, eu aqui, na minha perspectiva, pela minha experiência pessoal, a aposta em bens de premium, bens de qualidade que Portugal tem, é sempre um posicionamento que faz mais sentido, porque de facto a China está ávida por esse tipo de bens e tem poder aquisitivo para os comprar. Serviços especializados também
ou seja, todos aqueles serviços em que a qualidade dos prestadores de serviços locais não esteja ainda ao mesmo nível que aquilo que se possa trazer para a China, serão também absorvidos pelo mercado e haverá sempre um grande acolhimento do lado da China. E isso nota-se ainda também, nota-se muito também estando aqui na China. Aqui menciono também no fim o agronegócio e outras commodities. Enfim, o agronegócio tem algumas limitações, no caso de Portugal, porque de facto a China assina acordos comerciais país a país, e aqui a venda de alimentos não processados tem algumas limitações. Portugal não pode exportar todo o tipo de produtos para a China, nem perto disso. De qualquer forma, como eu dizia, à força dos números, há muito consumo e, portanto, o agronegócio, por exemplo, há países que vivem muito embalados pelo agronegócio. O Brasil é um bom exemplo, que tem uma balança comercial positiva na relação com a China, muito por conta também do agronegócio. Outras commodities são também altamente procuradas na China. Eu coloquei só aqui um ponto, in China for China, que é cada vez mais uma tendência que se vê na China, sobretudo com empresas estrangeiras. Antigamente era comum vir-se produzir à China para depois se vender para fora. Cada vez mais o que se vê são as empresas estrangeiras que estão na China a produzir para vender na China, ou vêm para a China para produzindo fora, mas focadas naquilo que é o mercado de consumo interno. Portanto, cada vez mais, quem quer vir para a China terá que estar focada e prestar atenção a este mercado. E aqui coloca-se exatamente então como chegar à China, não é? Eu separei aqui muito rapidamente em duas formas. Portanto, temos o investimento indireto. Quando eu digo investimento indireto, estou a falar de não ter uma estrutura societária na China. Portanto, e normalmente isso se faz através de parceiros, importadores ou distribuidores locais, com quem se farão contratos e acordos, e será através deles que os produtos, enfim, numa lógica de exportação, por exemplo, de Portugal para a China, será através desses canais que os produtos chegarão à China. E há também hoje em dia, ligado à penetração do e-commerce que eu falava, de facto, a importância do cross-border e-commerce. Mesmo não tendo uma estrutura na China, é possível chegar à China através de comércio eletrónico transfronteiriço. O Bernardo falava há pouco, e é de facto muito, muito relevante este evento com o Alibaba, que é um dos maiores players neste registro. O Tmall Global é um ótimo exemplo de uma plataforma de cross-border e-commerce, mas como há outros, mas portanto é uma das formas de chegar através de investimento direto. Quando falamos de investimento direto, estamos a falar de uma estruturação aqui na China diretamente, e normalmente as empresas estrangeiras, quando vêm para a China, ou vêm como um representative office, ou como uma sociedade comercial de direito chinês, uma Foreign Invested Enterprise. Um representative office é, como o próprio nome indica, um escritório de representação que foca-se sobretudo nisso, e portanto não pode ter atividade comercial, não pode vender, não pode faturar na China. Será mais numa lógica de angariar negócio da China para fora, atividades de marketing e por aí fora. Sociedade comercial de direito chinês, como qualquer sociedade, irá então essa poder sim desenvolver uma atividade aqui na China. É preciso referir que há determinadas atividades que a China exige precisamente que haja uma estrutura na China incorporada para se poder desenvolver esse tipo de atividades. E, portanto, não só às vezes é uma necessidade, normalmente o exercício é, ou eu tenho uma necessidade comercial, ou faz sentido do ponto de vista comercial, ou do ponto de vista legal é-me exigir ter uma estrutura. Aqui eu coloquei JV ou not JV, porque muitas vezes na China esta é uma questão muito comum, se eu devo ou não incorporar uma sociedade na China com um parceiro chinês. Bom, eu vou falar um pouco mais à frente daquelas que são as dificuldades que existem, os obstáculos. Idealmente, da minha experiência profissional, eu aconselho sempre que só faz sentido incorporar uma joint venture na China com um parceiro local quando, de facto, haja uma razão muito específica para o fazer. De outra forma, faz sentido ter o controle total da sociedade e depois então fazer parcerias com parceiros locais aqui, e portanto, mas enfim, caso a caso é um exercício que tem que ser feito. No fim, VIE, em português, que basicamente significa
Variable Interest Entity, que é uma entidade muito menos comum, em que basicamente é uma entidade que é detida por shareholders chineses, mas que depois indiretamente o capital e o controle são de investidores estrangeiros. Eu aqui falo de investimento direto e indireto sempre na perspectiva do investimento estrangeiro na China, não é? Eu digo que isto é muito menos comum porque é uma zona um pouco mais cinzenta, às vezes é usado também para zonas em que é mais difícil, ou indústrias em que é mais difícil obter licenças, por exemplo, na China, a uma empresa de capital estrangeiro, quando comparado com uma empresa local, e portanto pode fazer sentido e é possível fazer este tipo de estruturação. Deixo também aqui o ponto que, embora menos comum e embora às vezes esteja numa zona cinzenta, não é de forma nenhuma uma estrutura ilegal, é uma estrutura mais complexa e raramente é a estrutura que faz mais sentido. Pode fazer em alguns casos concretos, mas isto daria um webinar inteiro sobre isso. Falando um pouco depois, além de falando agora, como eu dizia, falei um pouco de como chegar, e agora falo daqueles que são os desafios chegando à China, não é? Em primeiro lugar, os desafios óbvios culturais relacionados com a língua e a necessidade de adaptação à forma de conduzir a gestão e os negócios na China. Só aqui exemplos muito rápidos. Na China, a emoção assume um papel superior à razão e a razão assume um papel superior àquela que é a lei, não é? Qin Li Fa. Basicamente o que isto significa é que as relações pessoais são de primordial importância, independentemente daquilo que seja até aquilo que muitas vezes está escrito. E, portanto, é preciso ter muita atenção a estas relações pessoais, é preciso construí-las, é preciso passar tempo na China, ou agora, enfim, mais difícil, mas passar tempo a construir estas relações, vir à China e explorar os parceiros, encontrar os parceiros certos. Outra expressão muito conhecida na China também é o guanxi, portanto as conexões e os contactos locais têm ainda um papel importante, porque de facto há uma dimensão continental na China e portanto há vários diferentes zonas, diferentes níveis de contactos, diferentes conexões podem representar diferentes formas de diferentes oportunidades e diferentes formas de chegar a negócio. A face também é uma característica muito chinesa que basicamente, muito simplificado, se traduz numa aparência sobre a substância e é preciso ter isto em consideração quando se lida com chineses. Há uma expressão muito comum que é que na China ninguém gosta de perder a face, não é? E é isto e passa muito por isto, por esta aparência sobre a substância. E depois há também uma praticalidade e uma informalidade muito grande na forma de fazer negócios, em que basicamente é uma característica chinesa muito clássica, que é de facto a vontade prática de o que é preciso é que as coisas resultem. Claro que isto pode ter impactos negativos, mas ao mesmo tempo faz também com que as coisas andem mais depressa. A China, os negócios na China andam mais rapidamente por causa disso. É importante que funcione. Há muito esta ideia, claro, é preciso acautelar depois o que está por trás. Outra coisa que é importante também ter em consideração é que nem sempre, ou muitas vezes ouve-se, é assim que funciona na China. Nem sempre isto é verdade. Muitas vezes é apenas uma expressão que também vai aqui um pouco à boleia desta praticalidade e, portanto, tudo tem que ser visto com conta, peso e medida. Além dos desafios culturais, temos também os desafios comerciais e isto são questões algumas delas muito particulares da China. Em primeiro lugar, eu falo aqui das listas negativas de investimento estrangeiro, ou seja, nem todos os setores de investimento estão abertos aos investidores estrangeiros. Basicamente, na China, muito rapidamente, o investimento estrangeiro é ou permitido, ou parcialmente permitido, ou proibido. Há setores cada vez menos reduzidos, a China tem vindo a reduzir estes setores, em que não é permitido uma empresa mesmo que incorporada na China, mas de capital estrangeiro, não é permitido atuar. Outros setores em que é parcialmente permitido, ou seja, significa que é preciso um parceiro local, e aqui seria um dos casos em que seria necessário ter uma joint venture, e depois tudo aquilo que não esteja nas listas negativas significa
que é permitido. E cada vez mais, volto a reforçar, a China tem vindo a diminuir aquelas que são os itens nas listas negativas, e depois as free trade zones, as zonas francas, poderão ter ainda listas mais reduzidas. Outro desafio importante também é que a China tem acordos comerciais que variam de país para país. E aqui o caso dos produtos alimentares que eu mencionava há pouco no agronegócio é um desses exemplos. Nem no caso de Portugal, por exemplo, Portugal não está autorizado a exportar todo o tipo de carne para a China. Por exemplo, neste momento apenas porco, carcaça de porco é permitido. E, portanto, aqui é um obstáculo do ponto de vista de nem todos os produtos que eu tenho podem ser exportados para a China. O primeiro ponto é sempre perceber se eu posso ou não exportar o produto que eu quero exportar para a China e se a minha atividade está ou não permitida na China enquanto investidor estrangeiro. Outro desafio também importante é gerir expectativas que de facto as coisas funcionam de uma forma diferente e é preciso ter isso em consideração. Os custos do mercado e de contexto são bastante mais elevados na China do que aquela que é a ideia geral, sobretudo se pensarmos em cidades de Tier 1, como a China qualifica, por exemplo, Xangai, Pequim, Guangzhou, Chengdu. Os custos em Xangai são, quando olhamos à escala portuguesa também, são bastante elevados. É preciso ter isso em consideração quando se pretende chegar à China e vir para a China. O perfil do consumidor também é um desafio, porque é preciso conhecê-lo, porque é diferente daquilo que estamos habituados no mundo ocidental. Os canais de venda, as estratégias de marketing, tudo isso é completamente diferente na China, e é um mercado altamente competitivo por ter tantas oportunidades, como eu mencionava antes. O mundo inteiro e as próprias empresas locais estão aqui também atrás dessas oportunidades, e aqui Portugal tem uma limitação grande quando comparado com outros, é de facto a percepção da marca Portugal. Quando temos um país como a China, que tem o mundo inteiro a competir por uma fatia do seu mercado, é muito importante que a marca do país seja reconhecida, e aqui Portugal tem um trabalho que tem que continuamente ser feito para se poder estabelecer na China e ser reconhecido como uma marca com uma presença importante. Mas para empresas portuguesas isto é ainda um desafio comercial importante que se vê com frequência. Em termos de desafios legais, regulatórios, eu coloquei aqui novamente as listas negativas, porque de facto é um desafio legal que tem repercussões do ponto de vista comercial, portanto não vale a pena falar mais sobre isso. A China tem um sistema legal relativamente jovem, em rápido desenvolvimento, e portanto isto é um desafio para quem atua nesta indústria, mas também para quem vem para a China, porque é preciso estar constantemente atualizado, e há ainda os agentes legais, sejam eles juízes, advogados, tudo mais, ainda há a China está a capacitar-se cada vez mais. A China normalmente avança a uma velocidade tão rápida que o sistema legal nos últimos anos, por todas estas transformações que a China sofreu, não acompanhou à mesma velocidade, e portanto este é um desafio que é preciso perceber, que a China está em constante evolução neste registro também. A separação de poderes na China, precisamente pelas características e a realidade desta jurisdição, nem sempre é tão clara como aquela que nós estamos habituados noutros registros, e isso é transparente, é claro, porque de facto o interesse do Estado está sempre acima de qualquer outro. A legislação é muitas vezes também pouco clara e propositadamente, em muitos dos casos, precisamente para dar margem às autoridades para fazerem uma aplicação mais ajustada àquelas que sejam as suas necessidades, e que se liga precisamente a esta aplicabilidade seletiva que existe muitas vezes das leis na China, e de facto o poder discricionário. Como dizia há pouco, o Governo Central de facto define aquelas que são as linhas gerais, mas depois há um poder discricionário grande das autoridades, sejam elas centrais, provinciais, municipais, provinciais, municipais e locais, para aplicar essas regulações. E aqui, mais uma vez, refiro, estamos a falar de uma jurisdição com dimensão continental, e portanto é normal que isto aconteça, e é muito comum que até numa cidade como Xangai, aquilo que
em determinado distrito as autoridades fazem uma interpretação, no distrito ao lado as autoridades poderão já fazer outra interpretação. Não esquecer também que este poder discricionário serve também para as autoridades tentarem atrair o máximo de negócio para os seus distritos, porque isto também representa naturalmente receita fiscal. Outro dos desafios é precisamente as disparidades regionais que existem, como eu dizia, fruto desta dimensão continental, e depois há diferenças grandes relacionadas com tudo aquilo que eu acabei de dizer, entre a teoria e a prática muitas vezes na China, e é preciso ter algum jogo de cintura e gerir as expectativas precisamente para estar na China e vir preparado para isso. Seguindo, depois daqueles que são os desafios, além de identificar, acabando de identificar os desafios, ou alguns dos desafios, como eu dizia, há outros tantos, eu passaria aqui para um apanhado de alguns daqueles que são os erros comuns dos investidores estrangeiros na China. Alguns deles podem ser muito mais. Um dos primeiros erros é precisamente não conhecer e não compreender o perfil dos consumidores chineses e subestimar também o tempo envolvido para se entrar na China e para se começar de facto a ter um negócio rentável na China. Além do tempo, subestimar o tempo e subestimar recursos também. Como eu dizia, os custos de contexto e do mercado são elevados e muitas vezes são subestimados, é preciso planear isso bem e é preciso estudar aquilo que é o perfil do mercado chinês, ter claro que o mercado chinês é um mercado singular, é um mercado que tem que ser abordado em separado de todos os outros e é um mercado que tem que ser abordado à luz daquilo que são as suas características específicas. E outro dos exemplos também clássicos é cada vez mais, aliás, não é clássico porque é uma realidade mais recente, mas que hoje em dia se vê muito, é precisamente investidores estrangeiros que tentam vir para a China e ignoram aquela que é a importância dos KOLs, né, dos Key Opinion Consumers, e dos KOC, dos Key Opinion Leaders, digo eu, e dos KOC, que são os Key Opinion Consumers. A China tem uma penetração digital e penetração do comércio eletrónico, como eu tinha dito, gigantesca, e, portanto, este tipo de pessoas têm uma importância muito grande no posicionamento que as empresas querem ter na China, e é importante não os desconsiderar. Tem também custos, os custos são bastante também relevantes, claro, dependendo daquilo que é o perfil do KOL ou do KOC que se está a procurar, mas é preciso ter isto em consideração. Outro dos erros clássicos é precisamente escolher os parceiros locais errados. Isto é um trabalho que é importante, tem que ser feito. Aqui a Câmara tem mecanismos para o fazer, como tem muitos outros prestadores de serviços também. É importante que as empresas, antes de vir para a China, quando encontram um parceiro que entendem ser um parceiro importante, que façam um background check desse parceiro, que entendam qual é a substância desse parceiro, porque isto pode ser a diferença entre ter um negócio bem sucedido na China ou ter um negócio ruinoso e desastroso. Eu já tive vários casos no ambiente profissional em que seja através com estruturas na China que foram incorporadas, uma joint venture, por exemplo, seja através de contratos com parceiros e distribuidores locais, pelo simples facto de estar dos parceiros locais não terem sido bem estudados, bem explorados, houve depois, mais tarde, problemas muito, muito grandes que puseram em causa um negócio inteiro, um investimento inteiro na China. Outro dos pontos é precisamente esse, não compreender, também ligado à questão de não conhecer os consumidores e não compreender a cultura empresarial local, que eu já falei um pouco acima também. Outro exemplo de um erro é ignorar as cidades de tier inferior. Eu estou a usar a expressão tier porque é a expressão precisamente usada na China. Tier 1, tier 2, tier 3. É preciso não esquecer, é muito comum que um investidor estrangeiro queira vir para a China e procure as portas de entrada clássicas, não é? Xangai, a capital económica da China, ou Pequim, ou Chengdu, as cidades que conhece mais. Mas é importante ter em consideração que estas cidades têm, como eu dizia, o mundo inteiro na China, ou tem o mundo inteiro aqui, todas as empresas a competir por uma fatia, e portanto em muitos setores são já bastante sobrecarregadas e com muita oferta. Cidades de nível inferior, muitas vezes estamos a falar de cidades que continuam a ter
10 milhões de habitantes, não é? E ainda assim são consideradas de nível inferior e são também muito ávidas por consumo, não têm acesso aos mesmos bens e serviços que as grandes cidades têm portanto, é importante diversificar, é importante ir a essas cidades, é importante projetar e procurar vender também os seus serviços e os seus bens quando se pretende exportar para a China, focar nesses mercados também, porque há aí muito mais mercado talvez do que aquele que já existe, que ainda existe disponível nas grandes cidades. Por fim, apenas mais cinco exemplos rápidos antes de passar a palavra ao Gonçalo. Outro exemplo, outro erro clássico, e este é muito importante também, não proteger os direitos de propriedade intelectual na China. Na China, o registro de marca, por exemplo, segue um pouco, segue uma regra do first come, first serve, não é? Quem chegar primeiro, em princípio, tem prioridade e, portanto, antes de enviar qualquer que seja o produto vir para a China, antes de uma amostra até, antes de começar a entrar no mercado ou pensar nisso, registrar a marca ou se for caso disso, se os produtos forem elegíveis para isso, registrar patentes, ter atenção também aos direitos de autor, portanto, fazer este tipo de preparação, de trabalho preparatório antes de vir para a China, porque a China tem evoluído bastante em termos daquilo que são os mecanismos de aplicabilidade para fazer valer os direitos dos investidores, sejam estrangeiros ou locais. Ainda assim, hoje é muito melhor e é muito mais eficiente do que era há 5, 10 anos atrás. Ainda assim, continua a ser um problema, continua a ser uma realidade que importa acautelar e, portanto, proteger os direitos de propriedade intelectual para qualquer investidor que queira vir para a China é primordial. Também estar familiarizado com o cenário digital local é crucial. Relembro, penso só exemplos muito clássicos na China, PayPal, Facebook, Uber, nada disso existe na China. Existem outras empresas locais que fazem esse tipo ou que oferecem esse tipo de serviços, no caso, ou de plataformas, mas que são locais e, portanto, é preciso perceber que para cada Facebook ou WhatsApp há um WeChat, é preciso perceber que para PayPal existe um Alipay ou existe um WeChat Pay, para a Uber existe um Didi e enfim, existem tantas outras plataformas locais. No fundo, há uma versão chinesa para a China de tudo aquilo que existe no mundo ocidental. É preciso conhecer este cenário digital, é preciso saber que esses serão os canais em que se funcionará, seja do ponto de vista de marketing, seja do ponto de vista de operacional também, ou, na verdade, de qualquer ponto de vista da vida na China. Além disso, é muito importante estar atualizado em relação a todas as constantes alterações regulatórias e a sua aplicabilidade na China. Como eu dizia, há uma aplicabilidade muitas vezes seletiva e há uma grande produção e grandes alterações regulatórias constantes na China, precisamente por andar muito rápido, e é preciso que o investidor estrangeiro esteja sempre o mais possível em cima deste tipo de alterações, e aqui webinars, seminários, prestadores de serviços locais, tudo isso é preciso estar ao corrente. Mais uma vez, o Bernardo falou mencionou um relacionado com a exportação de produtos alimentares para a China, precisamente que vem na sequência de uma alteração regulatória que aconteceu há muito pouco tempo e, portanto, isto acontece com frequência, é preciso estar atualizado sempre para evitar não só limitações à atuação na China, como também eventuais multas que possam pôr em causa a operação na China. Depois também, aqui são questões muito específicas na China, até de um âmbito mais legal, perceber que na China as empresas vinculam-se de forma diferente. A assinatura de um diretor de uma empresa, por exemplo, na China, não tem necessariamente caráter vinculativo para a empresa. Os carimbos oficiais são, de facto, a forma de vincular mais. Há outras formas, mas porque a forma clássica de vincular uma empresa na China é através do uso do seu carimbo oficial, que é algo que, por exemplo, em Portugal não existe, e é um carimbo oficial que está registado junto às autoridades, e, portanto, é preciso saber que isto pode parecer às vezes uma questão pequena, mas eu posso dizer que já tive vários casos de contratos que me passaram pelas mãos em que tinham sido assinados por alguém que não tinha poderes para tal,
e como não havia o carimbo da empresa, na prática o contrato não era vinculativo para a empresa chinesa. E da mesma forma, para uma empresa que está na China, os carimbos oficiais têm uma importância muito grande, devem estar em cofre, devem ter procedimentos específicos para o seu uso, precisamente porque vinculam uma empresa pelo simples uso do carimbo a determinado contrato ou a determinado documento. Outro ponto também muito específico é preciso ter muita atenção à jurisdição legal para a resolução de litígios quando se está na China, quando se quer vir para a China, seja através de estruturas locais na China, seja através de contratos, porque de facto aqui, e sem entrar em detalhes, há muitas considerações que caso a caso devem ser consideradas. Tudo isto são erros que muitas vezes verificam-se por quem está a prestar serviço aqui na China, no meu caso, serviços legais também, porque precisamente porque são questões que não foram acauteladas e preparadas quando deveriam ter sido. Bom, eu da minha parte gostava de passar a palavra ao Gonçalo, só fazer aqui uma ligação. Um pouco mais atrás eu mencionei de facto que a China tem, China continental é uma jurisdição diferente de Hong Kong e Macau, por exemplo. Só uma nota que eu acho que será interessante, e o Gonçalo melhor que ninguém para falar sobre isso. Quando se faz uma estruturação para uma entrada na China, muitas vezes passar por Macau por Macau ou por Hong Kong, mas no caso Hong Kong, no caso do Gonçalo e no caso da Câmara também tem, de facto, do ponto de vista, e sobretudo Hong Kong, na verdade, do ponto de vista da estruturação, seja corporativa, seja do ponto de vista fiscal também, muitas vezes faz sentido passar por Hong Kong, mas eu aqui deixaria a palavra ao Gonçalo para nos explicar como é que Hong Kong pode ser uma porta de entrada muito interessante para o acesso a este mercado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Diogo e Bernardo. Bernardo, já lá vão 17 anos. Depois da fantástica apresentação do Diogo, em especial dos desafios que encontramos na China, faz sentido falar, ainda de forma muito breve, da região administrativa especial de Hong Kong. Sendo parte da China, mas gozando... Não sei, só um momento, desculpa. Okay. Ainda que de forma breve. Sendo parte da China, mas gozando do princípio, um país de dois sistemas, Hong Kong possui claras vantagens, nomeadamente como porta de entrada na China e também para o resto da Ásia. Possui a sua própria moeda, o Hong Kong Dollar, com políticas monetárias e financeiras próprias, autonomia do poder executivo, legislativo e judiciário, o sistema jurídico com base na Common Law, tal como em Macau, que usa o sistema de direito civil português, mais transparente, mais fáceis de navegar que os chineses. Línguas oficiais, o chinês e o inglês, embora o inglês seja a língua diferencial para negócios e contratos. Não há restrições ao direito de propriedade por parte de estrangeiros. Outros fatores favoráveis, livre circulação, seja de capital, talento, bens e informação, mesmo para entrar em Hong Kong e fazer negócios em Hong Kong, basta o visto visitante, que permite, inclusive, assinar contratos. Para trabalhar já será necessário um visto de trabalho. Sistema tributário simples, que irei desenvolver um pouco mais à frente. Localização geográfica privilegiada perante a China e a Ásia, o resto da Ásia. O sistema de transportes e infraestruturas, obviamente como um hub logístico internacional que Hong Kong é. Em termos de principais áreas de negócio, os serviços financeiros, banca, seguros e outros serviços, que fazem de Hong Kong um centro financeiro internacional, número 3 de acordo com o Global Financial Centers Index, em setembro de 2021. Trade e logística, Hong Kong em 2020 foi a 6ª maior economia comercial de mercadorias, a 8ª maior importadora e 6ª maior exportadora, suportada, obviamente, pelas infraestruturas que possui, como a logística internacional, dos mais movimentados portos de mar e aeroporto. Os serviços profissionais, os serviços especializados, como Centro de Negócio Internacional, obviamente oferece serviços jurídicos, contabilidade, auditoria, consultadoria, altamente desenvolvidos e preparados a nível internacional e, obviamente, ainda também como principal área de negócio e turismo. Relativamente ao sistema tributário simples e competitivo, com taxas baixas, não há IVA ou imposto sobre vendas. O imposto sobre ganhos, não há imposto sobre ganhos de capital,
sem retenção na fonte sobre dividendos e juros, sem impostos sobre dividendos e sem imposto sucessório. Empresas e indivíduos em Hong Kong desfrutam assim de um dos sistemas de impostos mais favoráveis do mundo. Há apenas 3 impostos diretos, o que será o equivalente ao IRC, 16,5%, IRS e rendimento predial, ambos com 15%. E que contam com deduções generosas que podem reduzir o valor tributado. Aqui temos uma comparação entre os impostos aplicados em Hong Kong, Singapura e China, claramente favorável a Hong Kong. Para além disso, Hong Kong tem acordos para evitar a dupla tributação com 43 territórios, incluindo Portugal. Estão em curso de negociações com mais territórios. Hong Kong é ainda um porto de comércio livre, em que apenas 3 mercadorias pagam tarifas: o álcool de 30%, combustíveis e tabaco. Quando se fala de localização geográfica como dos fatores favoráveis a Hong Kong, temos que falar da Greater Bay Area, a área da Grande Baía de Cantão, Hong Kong e Macau. Uma iniciativa do Governo Central, em Beijing, com vista a criar uma zona metropolitana como as das baías de Tóquio e São Francisco, ou a área metropolitana de Nova Iorque, a fim de se tornar um polo de desenvolvimento económico alicerçado na inovação. Olhando para os números, estamos a falar de uma população de 72 milhões de pessoas, PIB regional como equivalente à 12ª maior economia do mundo, e que já abriga empresas de tecnologias mais inovadoras da China, como a Huawei, a ZTE, DJI e a Tencent, que é a empresa por trás do WeChat. Muitos especialistas consideram ter potencial para ser o Silicon Valley da Ásia. Portanto, se Hong Kong esteve sempre idealmente localizado como porta de entrada na China, o futuro, sem dúvida, promete ainda mais. Hong Kong é um dos territórios mais favoráveis a se montar um negócio, a criação de empresas é relativamente rápida e fácil, os custos de construção são baixos e o ambiente geral incentiva as empresas a prosperar. Acaba assim a minha apresentação, agradeço a todos, a Câmara estará naturalmente disponível para mais informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu antes de mais gostaria de agradecer a todos pelas intervenções. Fomos no decorrer da sessão recebendo aqui feedback bastante positivo no chat. Gostaria só de confirmar se me estão a ouvir. Sim. Sim, conseguem me ouvir? Que aqui congelou um pouco, estava com receio. Pronto, estava a referir que gostava muito de agradecer a apresentação. Fomos recebendo o feedback de quem estava a assistir, precisamente a enaltecer a importância desta sessão. Para mim, inclusive, pessoalmente, foi bastante enriquecedora. Eu agora tinha aqui só algumas questões que foram sendo colocadas e que eu gostaria de partilhar. Eu, se calhar, se estiverem de acordo, vou partilhar as questões que queiram assumir para responder. Tínhamos aqui uma questão que era com base na vossa experiência, qual acham que é o trabalho prévio fundamental antes de arriscar num mercado como o da China, e eu eventualmente acrescentaria aqui também o de Hong Kong, que tivemos a oportunidade de o ver aqui. Acho que esta questão é muito específica para o Diogo e depois para o Gonçalo, mas qualquer coisa estarei cá. Eu posso começar. Eu acho que, em grande medida, muitos dos pontos que eu identifiquei como erros são precisamente questões que têm que ser acauteladas antes, não é? Portanto, conhecer o mercado, entender como é que se funciona, como é que se opera na China, entender como é que se vende na China, entender os hábitos de consumo, os canais que existem na China, e depois, do ponto de vista legal, naturalmente, haver uma estruturação ou uma preparação que proteja os interesses, não é? Ter bons contratos, fazer o tal registro de proteger sempre a propriedade intelectual, como eu dizia. Conhecer os parceiros locais é crucial, é fundamental. Portanto, todo esse tipo, há um trabalho mais do ponto de vista, diria eu, legal, não é? Que tem que ser feito, de calcular interesses, e depois há um trabalho
de campo que tem que ser feito, não é? Entender como é que se faz, como é que funciona a comunicação, como é que funciona o marketing na China, qual é o perfil dos consumidores, qual é o perfil do mercado. Portanto, todo esse tipo de trabalho é importantíssimo antes de vir para a China, porque quando se vier para a China o investimento é grande, não é? E leva tempo e recursos, e portanto o trabalho de casa tem que ser feito antes, ainda que, claro, haja ajustes que sejam feitos depois, mas perceber que a China de facto é um mercado singular e que deve ser visto com a lupa chinesa e não com a lupa que seja usada para outros mercados. Sim, concordo com tudo que o Diogo disse, e no fundo o trabalho de casa para um começar um pouco mais simples do que para a China continental, na medida que cá é um pouco mais transparente ou mais fácil de ver. Mesmo pela questão que falava há pouco do facto de oficial ser em inglês, portanto o acesso à informação é bastante mais simples, para além de que o governo de Hong Kong apoia bastante em termos de informação, seja na preparação das empresas quando optam para se mudar para Hong Kong, e também, ou seja, disponibilizando todas as informações à partida e depois o apoio que dão, porque Hong Kong precisa que as empresas em Hong Kong sejam bem-sucedidas, porque isso depende delas para a sua economia. Portanto, aqui acho que o trabalho de casa será mais fácil de fazer, podem contar ainda obviamente, com as delegações do AICEP e também com as câmaras de comércio, obviamente. E eu, se calhar, acrescentava só mais uma coisa, que é relativamente à persistência também que é preciso ter neste mercado. Isto não é de um dia para o outro e, portanto, é muito importante visitar o mercado e ter um plano que inclua muitas visitas ao mercado, ok? É mais ou menos como quando a gente quer emagrecer. Não vai ao ginásio e no dia a seguir emagreceu, não é? Portanto, é preciso ir várias vezes. É muito por aí. E nessa linha, Bernardo, eu acho que os prestadores de serviços locais e entidades, como o Gonçalo mencionava, a CEP, câmaras, no caso também, de facto, é importante recorrer. Eu acho que nem sempre, também culturalmente, nós, empresas portuguesas ou portuguesas, em geral, muitas vezes entendemos que conseguimos fazer as coisas e, de facto, a realidade é muito distante e aqui alguma... enfim, não querendo ser mal interpretado, mas alguma humildade a entender que é um mercado muito diferente ajuda, e entender que há quem saiba, há quem esteja no terreno e que consegue ajudar, e esse investimento vai trazer dividendos no futuro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo esclarecimento de todos. Nós temos aqui uma questão até bastante específica, que era, antes de mais, um bom dia a todos, e gostava de saber se existe algum benefício que as empresas portuguesas possam tirar da Belt and Road Initiative. Muito obrigado. Este aqui, se calhar, começo eu, que é mais geral. Há com certeza, mais uma vez, tanto a Belt and Road Initiative como as duas iniciativas que se estão agora a perspectivar, quer o Build Back Better, como o projeto europeu também. Todas estas iniciativas são iniciativas que vão precisar de bastantes serviços. E, portanto, nós, e agora focando outra vez no Belt and Road Initiative, a China hoje em dia, isto é um tema que tem sido muito abordado pelo lado chinês, e é aí onde estão as oportunidades para as empresas portuguesas, é nos mercados terceiros, onde a China quer estar presente, muitas vezes necessita de apoio de empresas que já tenham conhecimento de mercado, que se identifiquem com a cultura e principalmente com a língua, não é? E, portanto, nós em todos esses mercados, todas as nossas empresas de serviço e que têm experiência, quer da área da formação, quer da área dos serviços de advogados, de contabilidades, temos muitas oportunidades. Aqui o que é importante, mais uma vez, é as empresas estarem muito atentas, estarem em contacto com a Embaixada da China em Portugal também, que é promotora deste tipo de cooperação trilateral,
E, portanto, há oportunidades, sem dúvida. Nós tentamos promover, já agora aproveito, qualquer uma das câmaras tenta promover bastante o networking entre empresas. Inclusivamente em Hong Kong, todos os anos existe um evento, e eu penso que o Gonçalo já esteve nesses eventos, especificamente sobre o Belt and Road, que se realiza em Hong Kong, precisamente para a colaboração entre empresas. Portanto, a nossa perspectiva não é muito diferente daquela que é a de Inglaterra. Eles também pretendem estar neste tipo de projetos através de todas as suas empresas que podem oferecer serviços. E fico por aqui. Muito obrigado. Aqui também estamos mesmo a aproximar-nos do final. Portanto, eu deixaria aqui uma última questão, que ela, na verdade, até é um bocadinho ampla e abrangente, que foram faladas várias, no caso até várias oportunidades e mesmo os desafios, onde foi referido a valorização pelo relacionamento que é feita pelos chineses. E a questão que está colocada é se existe alguma característica relacional mais valorizada e se sentem que há algum tipo de preparação dos próprios skills para podermos estar no mercado chinês ou especificamente no mercado de Hong Kong. Ou seja, acho que aqui a questão acaba por ter duas dimensões. Uma primeira, se há alguma característica que seja mais valorizada pela população local, e a segunda é se há skills importantes para estar, ou se na verdade também se relaciona um bocadinho com os que são universalmente importantes para os negócios. Eu diria muito rapidamente, antes de passar a palavra também, que eu acho que acho que se trata sobretudo de respeito e depois de ganhar a confiança. E, portanto, acho que o respeito pode-se ganhar através de saber algumas palavras em chinês, coisas simples. Há muitas coisas que são bastante simples e que se fazem até com um Google. É claro que se houver aqui um projeto grande e um projeto que se queira com mais estrutura, essa formação pode ser feita, há empresas que o fazem. O Gonçalo há pouco referiu, é bom falar com quem conhece e já está no mercado. O Diogo, peço desculpa, há pouco referiu, é bom falar com quem já está no mercado para precisamente perceber quais são esses aspectos. Isso, sem dúvida nenhuma, para se preparar como deve ser. Não sei se vocês querem comentar. Eu acho que é muito nessa linha. Eu acho que a palavra confiança, claro que confiança cria-se de diferentes formas. É preciso entender que, se por um lado os chineses são muito práticos e a ideia sempre é, desde que possível, fazer negócio, ainda assim, de facto, se não houver confiança na perspectiva deles, se eles entenderem que por alguma razão não podem confiar naquele parceiro, o negócio não se vai fazer. E aqui também se liga, eu acho que essa característica tem que ser trabalhada. E depois liga-se um pouco ao que o Bernardo falava antes, e se existe tempo. É algo que não se vai aprender em 5 minutos numa formação, é algo que se vai aprender a vir à China, é algo que se vai aprender a lidar com a China, é entender também que não ver eu acho que é um ponto importante, é uma expressão que pode ser um pouco, parecer vazia, mas tem muito impacto, que é não... Antes de vir à China, antes de lidar com um parceiro chinês, tirar aquilo que são os nossos óculos habituais de olhar para a China, tentar colocar-se numa tábua o mais rasa possível e partir daí. Porque todos aqueles que são os pré-conceitos que existem sobre a China vão ser obstáculos na criação dessas relações de confiança, na minha perspectiva pessoal. Eu não creio muito mais a acrescentar. Sem dúvida que é necessário bastante paciência também. Há uma expressão que é japonesa, mas que é o breathe air, que é necessário perceber, entender o contexto e depois, acho que nós aí todos, o saber estar é muito importante, mas acho que é um bocadinho China e Hong Kong será um bocadinho mais relaxado que o Japão, nesse aspecto de saber estar, mas é realmente preciso perceber onde estamos e ter paciência com o que pretendemos e fazer valer a networking, o NX.
Ora, Dr. Bernardo Mendia, Dr. Diogo Garcês Reis e Dr. Gonçalo Freire Ramos, muito obrigado pela partilha que tivemos aqui. Foi uma sessão que nos enriqueceu muito a todos. Sei que posso estar a falar, pelo menos por parte das pessoas que estiveram connosco, como eu disse durante a sessão, foram partilhando o seu feedback. E deixo a última palavra precisamente para todas as pessoas que estiveram aqui connosco. No caso de Portugal especificamente, onde estou aqui próximo da hora do almoço, mas temos aqui também a possibilidade de estar com horários distintos e em geografias tão distintas, portanto acho que foi um momento muito rico de partilha e perceber estas diferenças, o potencial, os desafios, foi uma enorme mais-valia para todos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, aos nossos oradores e a quem esteve connosco, e com certeza vamos ter mais oportunidades para nos encontrarmos. Portanto, em nome do Executive Education, muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.